A aparente boa administração do futebol tem causado um transtorno muito grande naqueles clubes que não administram muito bem as suas instituições, né? Os dirigentes não administram bem as suas instituições, porque se você for olhar para alguns clubes hoje, clubes de grande massa, clubes de grandes torcidas, e que encontram ou atravessam um bom momento, que é o caso do Palmeiras, que é o caso do Flamengo, hoje o Cruzeiro mostrando que está entrando na linha, causa em outras equipes de grande massa também uma espécie de desespero nos seus torcedores, né? Porque o tempo vai passando, os clubes que estão se organizando ou que se organizaram lá atrás vêm conquistando, vêm brigando cada vez mais na ponta da tabela, e os clubes de má administração eles vão ficando para trás e, consequentemente, vai colhendo frutos amplamente negativos, fazendo com que o seu torcedor se sinta acuado em meio a toda essa situação e meio que sem saber o que fazer. Lá no Corinthians a situação está ultrapassando todos os limites, posso dizer assim. Segundo alguns corintianos e pessoas que acompanham diretamente o dia a dia da instituição, afirmam que o Corinthians nunca passou uma situação tão caótica como a situação que passa hoje, né? Presidente sofrendo impeachment, a gestão que assume provisoriamente, interinamente, se aproximando da chapa pertencente ao Melo, que sofreu o impeachment, e aí o torcedor se vê com um estupim simplesmente finalizado, né? Houve lá em São Paulo, anteontem, uma junção, né, dentro de todas as torcidas organizadas para poder fazer uma invasão brutal lá no clube associativo corintiano, o que pode levar a um perigo muito grande a pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a situação, né? Porque pelo fato de estar passando a maior crise da sua existência e o torcedor se vê de mãos atadas, ele automaticamente movido pela paixão. E eu sou a favor de que o torcedor também raciocine às vezes, né? Mas não dá para cobrar isso em todos os momentos e principalmente diante de uma situação dessa, porque quem faz o clube respirar são os torcedores, né? É o torcedor que consome produtos, é o torcedor que compra camisa, é o torcedor que paga sócio, é o torcedor que vai no estádio. E aliás, a torcida do Corinthians se mostra tão fiel, mesmo neste momento de dificuldade extrema, que ele ocupa a segunda posição em número de públicos em média, né, frequentantes nos estádios. E aí o torcedor se sente à vontade de fazer aquilo que ele acha que tem que fazer mesmo, né? Só que aí, às vezes, ele age, né? Assim como às vezes ele pensa que ele pensa que tem que fazer alguma coisa, às vezes também ele age de forma muito abrupta e acaba perdendo o quê da razão. O Casagrande falou a respeito disso e raramente eu concordo com alguma coisa que o Casagrande fala, mas dessa vez ele se mostra com pelo menos um pouco de razão dentro da visão que ele teve, segundo o que aconteceu lá no clube social do Corinthians. Porque eu acho o seguinte: o seu clube tem, a sua instituição que você torce tem o clube associativo, que é o lugar que os sócios vão, e também o clube esportivo. O clube esportivo é onde os jogadores treinam, lá no caso do Corinthians principalmente. E aí a entrada, a invasão dos torcedores organizados do Corinthians foi exatamente no portão de acesso dos sócios, onde ali tem crianças, tem mulheres, tem idosos, são pessoas que... né, mas o horário, Cláudio, não foi o horário. Não, a realidade é que dentro deste contexto, ali não é o ponto de invasão, né? Eu acho que esse tipo de situação nunca traz uma solucionática, como diria o da Maravilha. Ele aumenta ainda o problema aumenta mais ainda o problema. Só que o torcedor não quer saber disso neste primeiro momento, né? Porque o torcedor vai na arquibancada, o torcedor apoia, o torcedor compra, o torcedor consome, o torcedor paga sócio, e ele não é ouvido. Porque os mandatários das instituições brasileiras, eles só pensam no bem
individual. Todo dirigente de clube e associação, ele não quer saber da posteridade. Ele simplesmente faz o dele e o resto que se exploda. Ele está pensando em cravar o seu nome como alguém que conquistou títulos. E o futebol, ele não é só isso. O futebol requer uma boa administração. Quando se tem uma boa administração, é natural que você, a longo prazo, vai conquistar. Porém, um mandato em um clube de futebol, ele só dura 3 anos. E o camarada, para poder consertar, arrumar a casa de fato, ele demora algo em torno de 6 anos. Ele precisa de, no mínimo, 2 mandatos para consertar a casa. E não para conquistar, e não para vencer. Se ele quiser vencer, ele tem que fazer coisas absurdas. Tipo as que o Corinthians faz. Por exemplo, o Campeonato Paulista. Você colocar no contrato de um jogador que se o clube, se o time, se a equipe vencer determinado campeonato, ele vai ter direito a toda a premiação dessa competição. É um absurdo, isso é uma loucura. É querer fazer o futebol a qualquer custo. O futebol não pode ser feito a qualquer custo. E é exatamente por esse motivo que o Corinthians vive o pior momento da sua história. E talvez seja um momento semelhante ao momento que o Cruzeiro viveu. O Cruzeiro passou por uma situação extremamente complicada e perturbadora, a ponto de chegar no momento em que o seu torcedor entender que não tem mais saída. Que não vai voltar mais a ser aquele clube que ele conheceu. E lá no Corinthians parece que a coisa não tem final. Cada dia que passa piora mais a situação do Corinthians. E o torcedor já está por aqui com os gestores do futebol brasileiro. E isso enquadra a todas as grandes instituições, com a exceção momentânea daqueles que estão relativamente bem financeiramente, estruturalmente, monetariamente e principalmente em termos de jogabilidade. Mas o torcedor já não aguenta mais ver o seu time passando pelo que passa e os diretores, os dirigentes e os jogadores ganhando salários astronômicos, enfiando dinheiro no bolso, e o seu tempo passa e ele passa a bola para o próximo e o próximo que se vire. O torcedor do Corinthians deu um recado muito duro ontem, um recado altamente perigoso, que faz com que em alguns momentos, em algumas colocações, ele perca até a razão.